Lula diz que defende a democracia, enquanto bate palmas para ditadores e defende terroristas. Começou o show da hipocrisia. Bem-vindo ao Direita Nova York, o podcast onde conservadorismo é levado a sério, sem filtro, sem frescura. Eu sou o Rafael. Lula foi até Moscou aplaudir mísseis, sentar com ditadores e posar de defensor da paz. Que isso, cara? Democrata? Só se for no discurso, porque na prática Lula desfila com os piores tiranos do mundo. Que não é, Adriano? Cara? Salve, salve, amigos, mais uma vez aqui. Primeiro a gente precisa entender o contexto, né, desse evento. Eles estão comemorando os 80 anos da queda da Alemanha nazista e, como todos sabem, nacionalsocialismo era o que a Alemanha pretendia para o mundo, né? E aí começou a Segunda Guerra Mundial em 1939 e terminou em 1945. Muitos generais, houve muita história durante essa guerra. Inclusive eu tenho que citar aqui um general, qual eu admiro muito, um general americano, George Patton Jr., que ele, perguntado por um jornalista, o jornalista chegou para ele e disse: "General, é verdade que o senhor disse que se encontrasse os nazistas de um lado e os comunistas de outro, o senhor atiraria em ambas as direções?" Que isso, cara? Ele disse: "Eu nunca disse isso, mas eu gostaria de ter dito." Que isso, cara? Ou seja, o contexto dos aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, então todos eles estavam voltados para combater o nazismo, combater a Alemanha do nazista. Hitler. Inclusive tem um fato interessante também, o Hitler tinha um general chamado General Erwin Rommel, que teve um combate muito expressivo contra o General Patton no Marrocos. E ele era chamado a Raposa do Deserto. Se depois quiserem pesquisar cara? Aí, esse general... Raposa do Deserto. A Raposa do Deserto era o General Rommel, que no Marrocos sofreu uma grande derrota contra o General Patton. E o General Patton disse: "Rommel, eu li sua cartilha." Quer dizer, era um jogo de estratégia e de combate ali, que estava na realidade sendo pleiteado ali a liberdade do mundo, né? Você imagina se os nazistas tivessem tomado conta. E os nazistas estavam aliados com quem? Com o Benito Mussolini, fascista, e com o Japão, eram as potências do eixo. Alemanha, Itália e Japão. E aí os aliados fizeram a guerra contra os nazistas e, graças a Deus, venceram. E aí ficou aquela ideia da liberdade, né? Ou seja, mesmo a União Soviética tinha essa comemoração que eles fizeram agora, 15 dias atrás. Aquela cena lamentável, né? Se eu não me engano, 15 dias atrás, tinha como objetivo a comemoração de um ato de libertação, né? Porque a Segunda Guerra Mundial foi isso. Só que a União Soviética atualmente não está muito bem vista pelos líderes de democracias, né? Então não tinha ninguém lá. Aliás, tinham 29 líderes, dos quais 27 são tiranos reconhecidos. Gente de péssima índole. Pior raça. Que isso, cara? pior Tá raça. louco, cara? E os únicos dois que vêm de países democráticos, né, por assim dizer, é um da Eslovênia, que é um país sem muita expressão, e o outro é o Lula. Então eles estavam ali sentados, né? Ao lado, naquela cena lamentável, né? Sentado ao lado de figuras que governam com golpe.
né? Exatamente. Porque eles estão ali. Repressão e sangue, né? Sanguinários. O Lula, inclusive, ele representa o Estado Democrático de Direito, né? Que nós bem sabemos, né? Que manda prender, que não ele, né? O STF. Que oprime, que estão tendo aí aquela... Opressores. E interessante que outros líderes não foram lá. Só eles foram e aí participaram desse desfile junto com quem? Nicolás Maduro. Que é isso, cara? Nicolás Maduro, cara. Tem inclusive tem alguns ditadores. Você lembra do nome daquele... se eu não me engano, é o Traoré. Traoré, sim. Ibrahim Traoré. Sim, 34 anos. Ele deu um golpe em 2022. Derrubou o governo que já era militar, né? E suspendeu a Constituição, dissolveu o parlamento e governa por decretos, né? Ou seja, e todos eles têm a mesma característica, né? Eles governam por decreto, eles são ditadores e até, não sei se você lembra, um deles ali, que eu estou vendo na foto, não sei se o Xandinho vai postar foto. Sim. O segundo ali, ele me lembra aquele ditador muito bem representado naquele filme Blood Diamond. Lembra? O Diamante de Sangue, né? Diamante de Sangue, do Leonardo, em português. Leonardo DiCaprio. Era um filme que não é baseado em fatos reais, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Inclusive tem uma cena que marca muito quem quiser assistir o filme, que é interessante. Sim. Chega assim um dos soldados deles lá, assim, pra uma pessoa que eles pegaram, e aí ele chega assim, short sleeves, long sleeves, pá! Corta o braço dele. Já vimos que Hein, Xandinho? Já vimos que o Adriano, ele viu em inglês, né? Esse cara habla muito inglês, cara, tá louco. Porque, pra quem não sabe, né, os nossos espectadores brasileiros, short sleeves, long sleeves, manga curta ou manga longa, né? Ou seja, de uma barbaridade, quer dizer, o fulano escolhia se ele queria cortar o braço na mão ou mais acima, né? Ou seja, manga curta ou manga longa. Manga curta ou manga longa. Ou seja, eles são de uma tirania, são sanguinários mesmo. E aí tá lá o Lula, né, com todo esse pessoal, e posando de democrático. Uma coisa absurda, e a gente vê a recusa dos outros líderes do mundo, né, de participar dessa barbaridade. E o Itamaraty saiu com um negócio interessante. Eles saíram dizendo que alguns órgãos, sobretudo da imprensa, dos sites, de canais, dizendo que... As mídias convencionais. Mídias convencionais que estavam politizando o ato. Mas aquilo lá não é um ato político? Quer dizer, como é que o Itamaraty sai com uma história dessa? Quer dizer, você está politizando um ato político. Se eles não quisessem que isso fosse politizado, que não fosse lá desfilar com esses ditadores. Mas alguém me dirá, se fosse o Bolsonaro, ele ia também. Não sei não. O que eu acho interessante é o seguinte, é a mesma história. Você tem que escolher um lado. Se você fala mal do Lula, eles vêm com o Bolsonaro. Não tem Bolsonaro nessa história. Não. E se ele fosse, eu estaria falando a mesma coisa. O Bolsonaro se reuniu com ditadores na Rússia, um absurdo, quer dizer, mas não é de surpreender. Contra fatos não há argumento. Porque o Lula ele já tem um histórico disso. Inclusive tem uma época que ele comparou o Noriega com a Angela Merkel. Porque a Angela Merkel ficou na Alemanha 16 anos. Sim. Só que ela não mandou matar ninguém, né? Ela não mandou prender opositores. Já esses ditadores, eles não. Eles estão no poder, não há eleições, o Maduro é um exemplo disso, né? Sim. Ele foi eleito de uma maneira bastante suspeita, até comentamos ali no outro podcast, e continua sendo o presidente, né? Aí eles não falam de ditadores, como na época do Mas os Estados Unidos não essa eleição para os Estados Unidos não valeu. Não valeu, mas é ele que está mandando lá, quer dizer, então não significa muita coisa. Sim. Isso que é o ponto nevrálgico da situação, né? Então, infelizmente, é uma vergonha o Brasil, mas é de se esperar, né? Porque o Lula ele é um aliado, né, de ditadores pelo mundo inteiro.
E eles só criticam, a esquerda é bem isso, eles criticam os ditadores que não estiverem aliados com eles. E a democracia deles, que eles entendem, é tudo que for com relação ao que eles determinam. Exato. E o que diz sobre Lula sentar ao lado de alguém que nem finge ser democrático? É, a convivência com o autoritarismo, né, alinhamento ideológico, e depois o impressionante é o silêncio, né, da imprensa, né? Ninguém fala nada, ninguém diz nada. É, a imprensa é sempre assim, né? Cara, tá falando uma coisa, cara. Com 34 anos, uns estudam, outros dão um golpe. Cara! Esse daí que você comentou do Blood Diamond, que parece, né? Com o Blood Diamond, parece ser o Denis Sassou Nguesso, do Congo Brazzaville, né? Que isso? Esse aí, o Xandinho, ele já tá há mais de 30 anos no poder, Não. alternando ditadura militar e eleições fraudadas, Cara, né? isso é ditadura, cara, que tá muito louco, cara. Exatamente, ele voltou ao poder com uma guerra civil, eleições fraudadas, desvia bilhões, manda prender quem reclama, ou seja, Cara, isso daí já é uma coisa assim que normal, né, pro Lula, né? cara, eu conheço alguém que faz isso lá no Brasil também, cara. Desvia bilhões e manda prender, cara. Me papito, cara. Agora, como o Brasil, uma nação democrática, pode se calar diante de um tirano clássico desses, hein, Adriano? Fala sobre petróleo, interesses internacionais, ou seja, hipocrisia diplomática, né? Que é isso, cara? Eu vou te falar uma coisa, cara. Ditador raiz desses, até o Fidel aplaudiria, cara! E aquele terceiro ali, você sabe quem que é aquele ali? Ele tá parecendo com um conhecido meu, o nosso amigo cara? Inácio. Que isso, cara? O Carita, estás aqui no podcast hoje, Mas cara. Ele é do Egito, ele é o Al-Sisi do Egito. Ok, mais um aí do ele liderou um golpe militar em 2013, né? Contra um governo eleito. Desde então, prende jornalistas, censura, tudo, né? Tortura aos opositores, né? E o Lula sorriu pra ele lá, ele sorrindo lá. Que é, Não é? cara, gostou Agora- do nosso amigo, cara. Exato, isso é diplomacia ou cumplicidade, hein, ô Adriano? Explica a ideologia por trás desse apoio aos companheiros, né? É um duplo padrão da esquerda. É bem isso mesmo, viu? Não é isso mesmo, Xandinho? Sim, cara, o Lula sorriu tanto que parecia selfie com Maduro, cara! É bem isso. E um daqueles ali também, Adriano, é o tal de Faustin Touadera, né? Da República Centro-Africana. Faustin só toadeira, cuidado com a toadeira aí, cara! E por fim o Faustin Touadera, da República Centro-Africana, eleito durante uma guerra civil. Governa, viu, Xandinho, hoje com o apoio do Grupo Wagner. Sabe quem é o Grupo Wagner, né, Adriano? São mercenários russos. Exatamente, acusados de crimes de guerra. E é uma democracia sequestrada literalmente, né, Adriano? Agora, Adriano, qual é o perigo de Lula legitimar esses regimes enquanto ataca seus opositores dentro do Brasil? Não tem muito o que dizer, né? A foto, ela fala por si. Quer dizer, mostra que a índole e a ideia, né, que ele tem de se aliar com ditadores, de se aliar com gente que governa pelo medo, governa com mão de ferro, né? Sim. Que prende opositores, que faz tudo na base do medo e da represália, do controle. E isso faz com que ele fique cada vez mais isolado, né? De parte de líderes do mundo, né? Da democracia. Da democracia, de que fato. ele sempre fala, né? Mas de isso democracia. a gente já comentou aqui, porque a democracia, o que ele entende por democracia é o socialismo. Se você não seguir o que ele entende por democracia, você é antidemocrático. Exato. Por isso que vem muito à baila essa conversa toda de Estado democrático de direito. Fulano de tal é antidemocrático. São eufemismos que eles usam já há muito tempo. É só uma frase, né? Porque democracia mesmo já não tem há muito tempo. No sentido já. literal da palavra, a democracia já se esvaiu há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. Não é isso, Xandinho? Sim, cara, te falando uma coisa, cara. Amigo de mercenário é inimigo do agro, cara!
E o Lula, né, sempre estando junto com com as democracias, né? Olha lá. Agora me diz, Adriano, eu não vejo ninguém aí assim, tipo um Milley, um Trump, né? Cadê essas pessoas aí que realmente são democráticos, né? E depois outra, mesmo que eles não fossem democráticos... Até o Xi Jinping não tá aí, né? Whatever. O Xi Jinping não quis se misturar com essa gente, não. Que eito, cara, tá muito louco, cara. Até o Xi Jinping ficou com medo desses caras, meu. Mas o Lula tá lá, né? Mas o Lula foi chutado e tá aliás, falando em Xi Jinping, você viu o negócio da Janja? Do TikTok, né? Que ela chegou lá, eu quero falar. O pessoal, não precisa falar, não, fica. Você não. Não, mas eu quero falar, eu vou falar. Não, fique quieta. Não, eu vou falar. Aí chegou, meteu o pau no TikTok. Da China, né? Da China. Aí o que eles disseram? Eu não sei falar chinês, mas eu imagino. Ele falou assim: você que manda lá no seu país, você que proíba, que pode até banir se quiser, faça o que você quiser. Ou seja, não me atormente. Sim, cara, e eu fiquei sabendo que na volta no avião ficou um clima muito malo, cara, que o Lula queria saber quem tinha vazado essa quentinha aí, cara! Xandinho. E como se não bastasse, né? Lula já declarou que Hamas não é terroristas, né? Ele declarou isso? Ele declara que eles não são terroristas. Quer dizer, o mundo inteiro qualifica esse grupo como terrorista. Mas ele não. E como se já não bastasse, né, Adriano? Lula, que sempre declara já que o Hamas não é terrorista, né? Mesmo depois desses sequestros, estupros, né? Você imagina, o mundo inteiro conhece o Hamas como uma organização terrorista. Como é que um líder, né, que foi eleito pelas urnas da Venezuela, vai dizer que um grupo desse não é terrorista? Exato, e depois desses massacres todos ele relativiza, né? Então, por que Lula insiste em defender o grupo como o Hamas? Explica para nós, Adriano. É um alinhamento assim, anti-Israel que eles querem colocar sempre à tona. Então eles sempre estão apoiando grupos islâmicos radicais, sempre fazendo aliança com esses países, e a prova disso é essa reunião nefasta, né? Exato. Desse que era um acontecimento que era para ser uma comemoração, mesmo sendo a antiga União Soviética, uma comemoração contra a Alemanha nazista, se junta com terroristas desse naipe, né? Ou seja, é dois pesos, duas medidas. Ou seja, infelizmente, é tanta mentira e a imprensa se cala e eles dão notícias que apenas interessam para eles. E enquanto isso, a população fica à deriva, não sabe exatamente o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, vai sendo distraída por outros temas. Por exemplo, essa semana aí o tema era as apostas, né? Arranjaram lá aqueles artistas, como é que chama? Influencers de índole infantilizada para poder debater um assunto para desviar o foco, né? Enquanto isso, está aí o Lula viajando, se encontrando com... E viajando Esse é o próximo tema, para te falar a verdade. Você vê, não sabia. Você nem sabia. Não sabia. Você imagina, ele viajando aí pelo mundo, com o dinheiro do contribuinte, mais uma vez, tendo reuniões com gente de péssima índole, que a gente brinca aqui, a gente teve aqui um momento de descontração, mas é porque é triste, se a gente for falar... E o mais engraçado, né, Adriano? Desculpa, não querendo cortar... vou deixar você finalizar, mas ele além de ser do Ocidente, ele é anti-Ocidente, né? Ele quer acabar com o Ocidente, né? É um sujeito que trabalha contra si mesmo. Quer dizer, na realidade ele não trabalha contra si mesmo porque ele é favorecido, né? Em algum sentido. E o que a gente vê é o seguinte, a atrocidade dessa gente. Quantas pessoas morreram para esses tipos estarem aí? Milhões. Quanta pobreza, quantas perseguições, inclusive perseguições a cristãos, perseguições a católicos, protestantes, evangélicos. Quer dizer, tudo que for para apagar qualquer tipo de reação, qualquer tipo de princípio, eles farão sem o menor problema. E isso dá muito medo, porque você veja, a Venezuela hoje está
está no fim, né? A gente vê que a Venezuela hoje passou a ser uma grande catástrofe, né? E você falou, né, de quantas pessoas não morreram. De acordo com o livro negro do comunismo, né? Dizem que mais de 100 milhões de pessoas morreram. Naquela época, né? Exatamente. Esse livro já tem um tempo que foi lançado. 97, se eu não me engano. Vamos falar sobre ele aí futuramente, mas é bem isso. Já naquela época eles mataram mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, somadas. Ou seja, é uma barbaridade sem tamanho e ninguém fala disso. E aí, ao mesmo tempo, eles querem falar do nazismo, que é uma coisa que já é fato consumado, não existe mais, a Alemanha caiu, a Alemanha nazista foi derrotada, Sim. mas sobreviveu a União Soviética, que era comunista, que é outra ditadura, que depois veio a mostrar ao mundo claramente o fracasso de tudo aquilo, né, quando caiu a cortina de ferro. E o que a gente vê interessante é isso, essa visão profética, né, do General Patton, que eu citei lá atrás, que é isso, né, se ele se encontrasse, porque a União Soviética, os comunistas eram aliados, né, dos Estados Unidos naquela situação. E ele disse, se ele tivesse, que o jornalista perguntou, né, você atiraria em ambas as direções? Ele disse, eu nunca disse isso, mas eu gostaria de ter dito. Ou seja, são dois tipos de ditadura que é mais ou menos o verso e reverso da mesma medalha. Algum comunista de faculdade, algum saciseiro aí dirá que não, mas basta estudar os livros, perguntar para pessoas que viveram nessa época, que viveram nesses lugares. Eu tive a oportunidade de viver na Alemanha e eu conversei com muita gente que veio da Alemanha Oriental e é impressionante os depoimentos, as memórias, né, que essa gente tem dessa fase, né, de terror e de miséria e de pobreza e de tudo isso é lamentável. Exato. Inclusive eu soube que você está para trazer aqui um cubano. Sim, logo está por aí. Ele virá e aí faremos uma conversa com ele sobre a experiência dele no mundo comunista, né? Já tive muitas conversas, não somente com ele, mas com outras pessoas, né? E você até falou sobre o muro, né? Quando caiu o muro de Berlim. A galera então foi mesmo para o Oriente ou para o Ocidente? Ninguém quis. Você até comentou do Oriente, né? Exatamente. A Alemanha Oriental, todos vieram para a Alemanha Ocidental, ninguém quis ficar lá. E é impressionante, na época eu me lembro que eu cheguei lá um pouco depois disso, e aí me lembro que eles estavam reconstruindo a Alemanha ainda. E o modo como eles reconstruíram era tudo muito organizado, né? Então primeiro eles começaram a arrumar as estradas. Então as estradas por quê? Porque aí você consegue chegar com os caminhões, logística, com material sim. logística. Depois o comércio. Depois vestir todo mundo. Depois, quer dizer, eles começaram a organizar a partir do básico. E isso custou muito dinheiro para a Alemanha livre, que teve que absorver esse mundo comunista, né? E interessante que o muro, se alguma pessoa saltasse do muro, ele era fuzilado. Então, ou seja, que regime é esse que tem que prender as pessoas, que tem que oprimir as pessoas? E esse pessoal aí que está com o Lula aí, eles vivem nessa perspectiva até hoje. Oprimindo as pessoas. Exatamente. Colocando medo, indo atrás de opositores. Não, aterrorizando. Prendendo opositores. Short sleeves, long sleeves. Vale a pena ver o filme. Quem não viu... Quem não viu, veja aí o acho que Blood Diamond. 2006, eu acho que foi lançado esse filme. Mas, filme... por aí. É um filme muito interessante. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Para as pessoas procurarem aí. Né, Xandinho? Sim, cara, é verdade, cara. Para ele... terrorista é quem vota no Bolsonaro, cara! Exatamente. O Lula combate golpistas no Brasil, né? Enquanto abraça golpistas no exterior. Se senta com ditadores, aplaude mísseis e defende terroristas. Mas a imprensa finge que não vê, né, Adriano? Nada vê, nada sabe. Eita, cara. E se você... chegou até aqui, ajude a espalhar a verdade. Curta esse episódio, comente aqui abaixo, compartilhe com seus amigos conservadores, ative o sininho
Inscreva-se e apoie o Direita Nova York, porque alguém precisa falar o que ninguém tem coragem de dizer. Obrigado, Adriano. Obrigado, Xandinho. E vamos até a próxima. Avançar sempre, recuar nunca. Claro, só para finalizar um comentário aqui, nós não estamos aqui como cientistas políticos, né? Estamos comentando Longe disso. um tema corriqueiro e uma foto. É uma foto que diz muito da realidade que estamos vivendo. Quer dizer, gente que eles são saudosistas de ditadura. E os ditadores estão aí para provar que nós não estamos inventando nada. É só você pegar a foto. Coloca a foto aí, Xandinho. Analise cada indivíduo e cada personagem desse aí e tirem suas conclusões. É isso aí, cara!